Boa noite, queridos irmãos. Coube a me trazer reflexão e eu fiquei pensando em várias coisas. Eu pensei na palavra da pastora de sábado, né? Quando ela citou o exemplo de que uma pessoa católica, né? Um jovem católico, falou que tinha as tendências homossexuais, mas que não praticava por temor ao Senhor, né? E assim ela conduziu, né, os nossos jovens a realmente temer a Deus e a todos nós a não praticarmos coisas que não agradam a Deus. E hoje, na Pastoral do Pastor, o pastor também fala sobre o lixo, né? A lixeira, né? Ele faz uma comparação com o computador, né? Que é uma das coisas que a gente tem usado, está sempre usando, e a gente sabe que ali nessa teclinha aí, ela pode edificar, pode ser maldição, como pode ser bênção, né? Então, o pastor também comenta da gente fazer o que é bom, que é agradável aos olhos do Senhor. Aí eu tenho um livro chamado Devocional Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. Aí eu lembrei dessa passagem, desse devocional, A Essência Perdida. Eu vou ler como está no livro. Apocalipse 2, 4 e 5 diz assim: Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, né? Então, aqui, João está falando à igreja de Éfeso, né? E falando que eles tinham abandonado o primeiro amor. E nesse devocional, e assim também hoje, quando o pastor falou da lixeira, né? E a outra pastora falou que nós temos que, pastora de sábado, a gente temer a Deus, não... eu posso até querer fazer algo, mas se eu sei que aquilo não agrada a Deus, não condiz com a minha conduta como filha de Deus, então eu não tenho que fazer, né? Então eu vou ler na íntegra o que está escrito no livro. Voltar atrás é difícil, isso porque costumamos associar essa decisão ao retrocesso, pelo menos sobre a ótica humana. Pela perspectiva do céu, você sai ganhando quando voltar atrás. Significa corrigir o rumo. Então, na perspectiva humana, voltar atrás está errado, né? Eu mesma, eu faço tratamento, tenho tido vários avanços, glória a Deus, né? Tratamento com psicólogo, e eu não quero voltar atrás. Voltar atrás, para mim, vai ser ruim. Mas na perspectiva, como Apocalipse, João, né, fala para a igreja de Éfeso, você abandonou o seu primeiro amor, então a gente voltar atrás. Para voltar ao primeiro amor, quando a gente se converteu, não é ruim. É uma coisa positiva, e é isso que a Viviane fala aqui. O texto de Apocalipse nos lembra que algo se perdeu durante o trajeto, e para resgatar uma essência perdida, precisaremos empreender o caminho de volta. Observe, no entanto, que não estamos falando de correr para recuperar o tempo perdido. A questão não é a velocidade. O que você costuma fazer quando perde algo dentro de casa? Certa vez, Jesus contou a parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma delas. Talvez eu e você disséssemos: tudo bem, ainda tenho 9. Não vou despender tempo procurando apenas uma. Mas a mulher da narrativa deixou de lado todas as outras tarefas para procurar aquela moeda, porque para ela era essencial. Acredito muito que essa história seja uma analogia, não ao dinheiro em si, mas ao que tem valor e que necessita ser protegido. Quando perdemos algo que faz parte da nossa essência, precisamos voltar
para recuperar. Ao se comparar com outras pessoas, você também tenha se dado conta de que perdeu a própria essência, ou, em outros termos, a singularidade que Deus pôs dentro de você. Talvez por ter vergonha de expressar quem é agora, você esteja vivendo com máscaras. Então precisa se lembrar de onde caiu e traçar o curso para resgatar a sua dracma perdida, como fez a personagem da parábola. E realmente, né, o mundo está muito complicado. Assim, o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. E muitas vezes a gente acaba se escondendo mesmo por trás de uma máscara, quando a gente acaba até sem querer concordando com determinadas coisas que não agradam ao Senhor e que o Espírito Santo nos mostra que é pecado. E quando o Espírito Santo, como também foi falado sábado, né, ele nos mostra onde nós pecamos, a gente tem que pedir perdão e a gente tem que realmente voltar atrás, né, e deixar de fazer a coisa errada. Porque Jesus, quando ele morreu, ele falou que deixaria conosco o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos convence, né, da verdade, né, do que é ruim, do que é bom. Então, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus e que a gente peca, a gente realmente vale a pena voltar atrás para poder fazer a coisa certa. E hoje em dia nós estamos fazendo muita coisa errada como crentes, né? Não estamos sendo luz, dando testemunho. Outra coisa também que me chamou a atenção foi quando a preletora de sábado falou dos crentes mal educados, né? Então, realmente, né? Às vezes a gente está tão absorvido com nós mesmos, só com o nosso grupo, que a gente nem observa o irmãozinho do lado, né? A gente não percebe se o irmão está triste, se o irmão está precisando de alguma coisa. Às vezes a gente nem dá um bom dia, dá uma boa noite, né? Então a gente passa a ser até mal educado. Me permita também contar uma experiência que eu vivi domingo, né? Domingo, e como o Espírito Santo nos incomoda mesmo, e a gente tem que ser luz. Domingo eu estava na recepção, um senhor com uma perninha de mecânica perguntou para os jovens que estavam lá, né, com aquelas placas, aonde era o bebedouro. Aí os meninos falaram que era lá embaixo, né? Aí ele foi e falou, então não vou não. Aí voltou e sentou. No que ele sentou, eu fiquei assim, incomodada, e a minha vontade era pedir um daqueles, né, aqueles adolescentes ir lá e pegar água, mas ao mesmo tempo eu não saberia como seria, eles estavam ali segurando as placas, e aquela coisa foi me incomodando, aí eu resolvi lá embaixo pegar um copo d'água, aí levei para ele, aí ele pegou, falou, poxa, eu estava morrendo de sede, mas eu não tinha condições de descer. Aí depois eu até comentei com o Silvio, depois o Silvio levou também mais água para ele. Então, assim, a gente, quanto igreja, a gente tem que aprender a ser bem educado. Aí eu lembrei, mais uma vez, da pastora de sábado, né? Porque, às vezes, a gente está ali na igreja e a gente perde essa essência, né? De ser luz, de ter educação, de ter empatia pelo próximo, né? Então, eu acho também que é isso que a Viviane quer falar aqui. E foi isso que João também falou para a igreja de Éfeso também, né? De voltar ao primeiro amor. Que atitude essa mulher teve para resgatar o que havia perdido? Primeiro, ela começou procurando dentro de casa, ou seja, onde raízes estavam fincadas. Se você perdeu a sua essência, saiba que isso aconteceu dentro de casa, nas suas raízes. Hoje sinto o Senhor lhe dizer, volte para as suas raízes, se quiser recuperar o que perdeu. Em seguida, a mulher acendeu a candeia. Muito possivelmente, você sabe o que significa dar uma topada em alguma coisa numa sala escura por não achar o interruptor. Nenhuma busca deve ser empreendida às escuras, porque além
da pessoa não encontrar nada, ainda corre o risco de se perder ou se machucar. Quem sabe você se sinta sem direção ou mesmo ferida por não ter acendido a candeia. Pecados não confessados, segredos que nunca dividiu com ninguém, mentiras que soam como verdades. Caso não acenda a candeia, continuará no escuro, né? Como isso é sério, né? Porque a gente às vezes esconde, né, as nossas mazelas do homem, do pastor, do irmão da igreja, mas a gente não esconde nada de Deus, né? Quando a gente mente, quando a gente comete qualquer pecado, e para Deus não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão, tudo é pecado. Então, a gente precisa acender a candeia, e no caso aqui, eu acredito que a Viviane está se referindo a acender a candeia, porque nós somos a luz do mundo, né? A verdade é que precisamos de pessoas de confiança com as quais possamos nos abrir. A recomendação bíblica é: confesse os seus pecados uns aos outros, não para ser perdoados, mas para serem curados. Tiago 5,16. Aperte o interruptor para que a luz irradie e então começará a encontrar o que estava perdido no seu interior. O inimigo da nossa alma se aproveita dos lugares escuros para nos roubar. No entanto, no momento em que você acender a luz, a escuridão será dissipada e não haverá mais espaço para ela. Então, assim, a sua casa, que é o seu interior, desfrutará de transparência, verdade e luz. Depois de acender a luz, a mulher pegou uma vassoura e começou a limpar a casa. Como em qualquer faxina, acabamos encontrando até mesmo o que muitas vezes não estávamos procurando. Quantas vezes limpamos um cômodo ou uma gaveta e achamos algo que já havíamos descartado? Além disso, quando nós propomos a limpar algum lugar, nós nos deparamos com objetos, caixas e papel que devem ser jogados fora. Nessa varredura interior, certamente você perceberá pensamentos, sentimentos e conflitos não resolvidos que se acumularão com o tempo. Entre esses objetos pode haver algo que tenha sido bom em outra época, mas que neste momento está fora de contexto e não se encaixa na sua estação. Livre-se disso também e aprenda que nem todo lixo é ruim em si mesmo. O importante nessa busca, portanto, é saber discernir que há objetos para serem encontrados e outros para serem descartados. Entre os objetos que nós precisamos encontrar dentro da nossa casa, ao querermos voltar ao primeiro amor, né, como foi dito em Apocalipse, 2, 4, 5, é a comunhão com o Senhor, é a oração, é o a sós com Deus. Quanto de nós? Eu mesma já perdi isso, né? Porque às vezes a gente pensa que fazer uma leitura diária da IBD, ler um devocional, tá escutando louvor, a gente está tendo nossa sós com Deus, e não está. Né? Então a gente precisa realmente voltar naquele primeiro amor de busca. E eu acho que o que o mundo está nos oferecendo, e a gente está se distraindo muito, né? Como o pastor hoje falou na devocional, com computador, e às vezes a gente passa vendo até coisas que é lixo, né? E a gente está perdendo isso. Então nós precisamos nos livrar e descartar dessas coisas. E se eu perdi aquela comunhão diária com Deus, eu tenho que tentar resgatar na minha casa, né? Porque às vezes quando a gente canta aquele hino assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Aí, às vezes, as pessoas pensam que está falando da casa, né? Casa terrena, não. Esse hino, ele fala entra na minha casa, dentro de mim, né? Entra na minha vida. Então, a gente precisa pedir a Deus todos os dias
para entrar na nossa casa, na nossa vida e resgatar a nossa estrutura e sarar nossas feridas. Porque quando a gente não tem uma comunhão genuína com o Senhor, quando a gente perdeu essa comunhão, né, genuína, a gente fica doente mesmo. Então a gente precisa sarar as nossas feridas. Por fim, a mulher encontrou a moeda. Que sensação de alívio é achar algo que considerávamos perdido. A nossa heroína toma a moeda na mão, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Está em Lucas 15:9. Consigo facilmente compreender essa reação. Afinal, a perda da essência também significa a perda da alegria e da celebração. Quando, porém, reavemos a nossa singularidade, almejamos dividir essa vitória com as pessoas mais próximas. Em contrapartida, essa história nos revela mais um ponto importante. A mulher não chamou as amigas para ajudá-las a procurar, né? Porque há processos que cada um de nós precisa atravessar sozinho. Nessa busca, você será protagonista e quando finalmente encontrar o que estava procurando, será o momento de celebrar e dizer: alegre-se comigo. Meu desejo é que você não apenas reencontre a sua essência e singularidades, mas também tenha com quem celebrar. E a mensagem que eu deixo para mim, né, hoje, né, não é para vocês, é para mim, é que eu também volte para a minha essência, volte para o primeiro amor, né? Realmente eu tenha aquela comunhão realmente verdadeira com o Senhor. Eu não seja um crente mal educado, não seja um crente mentiroso, não seja um crente que use máscara, né? Que realmente a gente possa viver o evangelho genuíno e ser luz aqui na terra. Essa é minha oração, quando eu pensei em compartilhar esse capítulo desse livro, pelo que eu li pelo pastor, eu pensei no que foi falado sábado. A mensagem que eu quero passar é essa, que todos nós precisamos voltar ao primeiro amor, à primeira essência, né? E buscar realmente o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.